Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro Rodrigo, corretor de imóveis aqui de São Bernardo do Campo, e eu gostaria de bater um papo com você hoje sobre garantias locatícias, um assunto muito importante, seja você que vai alugar um imóvel ou você que vai pôr o seu imóvel para alugar. Basicamente, pela lei do inquilinato, existem 4 modalidades de garantia de locatícia que podem ser aplicadas. São elas: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Está lá no artigo 37 da lei do inquilinato. Então, por lei, você só pode aplicar essas 4 modalidades. Eu já queria adiantar que a 4ª modalidade aqui, que é a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimentos, não é uma garantia muito utilizada no mercado imobiliário por oferecer um risco, variações e oscilações pelo mercado imobiliário. Então eu particularmente não recomendo que seja utilizado esse tipo de garantia. Vamos falar primeiro sobre o caução. O artigo 38 diz que o caução pode ser em bens móveis ou bens imóveis. E ele diz o seguinte no parágrafo 1º: a caução em bens móveis deverá ser registrada em cartórios de títulos e documentos. A em bens imóveis deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula. Uma garantia muito utilizada é quando você faz o caução em um imóvel já quitado e está regularizado devidamente na matrícula daquele imóvel. Você pode dar este imóvel como garantia de locação. Então você vai levar o contrato de locação do imóvel que você está alugando para o cartório que está registrado o imóvel dado em garantia, e aquele contrato de locação vai ser averbado na matrícula do imóvel dado em garantia para que não seja possível sua alienação, sua venda. Então é uma das maneiras também muito utilizadas. Você tem que observar aí somente as custas que o cartório vai exigir para fazer essa averbação. No final da locação, você retira essa averbação para o imóvel ficar livre para alienação, para uma venda. A caução também pode ser em dinheiro. O parágrafo 2º do artigo 38 limita que o caução não poderá exceder o equivalente a 3 meses de aluguel. E ele observa o seguinte: esse valor tem que ser depositado numa caderneta de poupança e ao final da locação, não havendo nenhuma inadimplência, nenhuma ocorrência no imóvel, o locatário, o inquilino, vai resgatar esse valor dado em caução, corrigido pelo índice da poupança. Aqui existe uma certa burocracia para se observar, que a lei, para que não haja uma apropriação indébita, o ideal seria abrir uma conta conjunta com o locador e o locatário, e somente os dois poderiam movimentar aquela conta. Para uma alternativa para se livrar dessa burocracia seria fazer a caução através de um título de capitalização. Como funciona? Você emite esse título em uma empresa credenciada, por exemplo, Porto Seguro, Sul América, e em menos de 5 minutos você faz ali o cadastro de quem é o locador, de quem é o locatário, o valor do título, e esse valor de título ele não é limitado a 3 vezes o valor do aluguel. Então você pode colocar, por exemplo, 3 vezes o valor do pacote de aluguel, somando o condomínio e IPTU. Você pode somar um valor pelas contas de consumo. Enfim, um título de capitalização não tem limite de valor, e você faz o pagamento desse título de capitalização para a empresa credenciada. No final da locação, se não houver nenhuma ocorrência, o locatário pode resgatar aquele título. Mas se houver alguma ocorrência durante o prazo de locação, o locador pode solicitar o resgate daquele título para que seja sanado a ocorrência que houve do contrato ou no imóvel. Então, quando falamos de caução, seria basicamente essas 3 opções que são as mais utilizadas, mais praticadas aí no mercado imobiliário. Uma outra modalidade de garantia muito utilizada também é a questão do fiador. Fiador é quando uma pessoa física ou jurídica presta a fiança, presta o seu patrimônio, o seu nome em garantia daquele locatário. E aí o locatário, não conseguindo cumprir com as suas obrigações no contrato de locação, as obrigações do locatário vão passar a ser para o fiador, e que ele inclusive pode responder com os seus bens, com o seu patrimônio, para que seja arcado as custas que foram ali danificadas ou teve alguma inadimplência durante o contrato de locação.
É muito importante observar quando se é casado, é necessário a autorização do outro cônjuge para que você possa prestar uma fiança a uma determinada pessoa. É uma garantia muito utilizada atualmente, porque não tem como utilizar outra garantia e às vezes tem alguém que pode prestar aquela fiança e acaba-se muito utilizando a questão do fiador. Mas se você não tiver um fiador, você pode contratar uma empresa para que ela seja o seu fiador. É o caso das empresas Credipago e Velo Garantia. Como é que funciona? Você contrata essas empresas, elas cobram aí um valor dependendo do seu perfil, dependendo do valor de locação, dos encargos de condomínio, IPTU, e normalmente elas fazem essa cobrança direto do cartão de crédito do locatário e elas prestam a fiança garantindo ali o contrato de locação. É uma maneira que hoje está sendo muito utilizada no mercado imobiliário pela praticidade de aprovação. Essas empresas, por vincular ali o pagamento no cartão de crédito, elas acabam tendo uma praticidade maior em fazer a aprovação daquele perfil de proponente a locatário. Então está sendo muito utilizada, é uma excelente alternativa. A terceira modalidade é muito parecida como você contratar alguém para ser um fiador. A diferença é que você está contratando sim uma seguradora. Então isso acaba sendo chamado como seguro fiança. É você contratar um seguro como se fosse de automóvel, um seguro residencial, para que a seguradora seja a garantidora daquela locação. E a seguradora ali vai informar o valor mediante o seu cadastro, a sua análise de perfil, mediante aos valores envolvidos naquela transação de locação, e ela vai ali prestar um seguro, chamado aí seguro fiança, para ser a garantidora daquele contrato de locação. Este seguro fiança tem que abranger na totalidade as obrigações do locatário no contrato. E aí, se houver alguma inadimplência, algum dano ao imóvel, a seguradora é responsável em arcar com aqueles prejuízos. Porém, existe ainda a possibilidade de você fazer um contrato de locação sem garantia nenhuma locatícia. A lei prevê esse caso. Está lá no artigo 42, que ela diz o seguinte: não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, ou seja, um contrato sem garantia, o locador, aquele que é o proprietário do imóvel, poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o 6º dia útil do mês vencendo. O que isso quer dizer? Somente nesta modalidade, quando você faz um contrato de locação sem garantia, você pode exigir que o inquilino, que o locatário, faça o pagamento antecipado dos aluguéis. Essa é uma das principais vantagens em se fazer um contrato de locação sem garantia, que hoje está sendo muito utilizado no mercado imobiliário. Uma segunda vantagem é que, vamos supor que haja alguma inadimplência e você entre com uma ação de despejo para despejar aquele inquilino. Pelo fato do contrato estar sem nenhuma das garantias previstas pela lei, aquela ação de despejo pode ocorrer muito mais rápida, muito mais ágil do que quando se há um contrato de locação que tem alguma garantia, porque o juiz vai exigir que você primeiro faça o acionamento daquela garantia para depois seja despejado aquele inquilino que está inadimplente. Então seriam basicamente esse assunto que eu gostaria de trazer aqui para você hoje, sobre garantias locatícias, um assunto muito importante. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de curtir. Se ficou alguma dúvida, põe aqui nos comentários que eu vou responder para você. E até a próxima vez. Forte abraço!